Olá, pessoal. Nesta breve apresentação, eu quero mostrar algumas matérias que normalmente caem na FUVEST da segunda fase. E é uma análise rápida que eu fiz dos anos de 2018 a 2024, em que nós vamos ver aqui quais são as matérias que mais aparecem. Por exemplo, aqui você pode reparar na sequência de 2018 a 24 que f de x seria funções. Aqui onde eu me localizo nessa apresentação também aparece lá um f de x, tá vendo? Em 2018, que seria a última questão, a sexta questão. Então, f de x, a hora que você olha para essa tabela, você vê que tem f de x para todo lado. É uma questão que até às vezes repete. 2018 foram duas vezes, eu tô em cima do f de x aqui, né? Mas veja, todo ano cai uma questão de função. Então, questões envolvendo inequação, equação, logaritmo, exponencial, equação do segundo grau, y do vértice, x do vértice, enfim, cosseno, seno, esse mundaréu de coisas pode aparecer nessas questões. Outro ponto que eu acho importante destacar é progressões, PA, PG e sequências no geral. Veja que aparece todo ano. Se não aparece, não aparece duas vezes. Veja que aqui teve um relapso em 2021, mas em 2022 teve. Em 2023 também não apareceu e em 2024 também não apareceu. Eu acho provável que essas sequências de PA e PG possam aparecer. Eu apostaria nelas. Por mais que em alguns anos aqui houve um buraco, mas algumas questões no geral envolvem análise de sequências, o que demanda um raciocínio meio PA-PG. Como é um assunto simples, eu acho que vale a pena apenas pegar as questões e tentar entender a resolução. Outro ponto importante é probabilidade. Isso repete todo ano. Se você olhar aqui, todo ano tem probabilidade. Esse mesmo tem todo ano. Eu falei que PA tinha, mas não tem, né? Mas probabilidade tem. É um assunto chato, costuma ser muito difícil. E quando é uma das últimas questões, costuma ser bastante demorada a resolução. Difícil de dizer algumas coisas, porque é um assunto muito particular, né? Demanda muita interpretação de texto. Mas vale a pena estudar esse assunto. Bom, um que sempre cai, geometria plana. GO está aqui, geometria plana, sempre aparecendo, independente do ano da prova. São questões elaboradas, difíceis, tem que saber bastante matemática em termos de área, propriedades, enfim, tudo isso junto. Geometria analítica é um assunto que aparece, se vocês repararem, em 2018, 2019, aí não apareceu em 2020, mas veio em 2021, 22, 23 misturadinho com geometria plana e depois sozinho em 2024. Geometria analítica eu me refiro a equações de circunferência, equações de reta e algumas propriedades que envolvem ponto, distância de ponto a ponto e por aí vai. São questões que dá até para encarar, não são tão tretas assim, né? Agora, vez ou outra aparece complexos, números complexos, que é um troço chato. Vez ou outra apareceu matrizes, ou vez ou outra apareceu sistemas de equação, que são assuntos não muito frequentes, mas que têm seus lugares vez ou outra. Então, no geral, funções, progressões, probabilidade, geometria plana, geometria analítica. Esses pontos são indispensáveis em matemática segunda fase. Agora vamos para física. Bom, física também teve lá seus repetecos. Eu estou em cima de magnetismo aqui, só para ter uma ideia, né? Então tá. Magnetismo é um assunto que aparece, mas não com a frequência que eu esperava. Magnetismo apareceu como última questão em 2018, depois em 2020, depois aparece somente em nenhum lugar mais, né? Às vezes, meus caros, quando aparecem assuntos de Coulomb aqui, que envolve força elétrica, campo elétrico, vez ou outra aparece também magnetismo, né? Mas aqui é muito mais claro em 2020. Então é um assunto que às vezes aparece, não com a frequência que eu esperaria. Depois temos movimentos uniforme variado,
movimento circular uniforme. Não é um assunto muito frequente. Veja que aparece aqui em 2018, depois 2021 e depois 2023. Então ele fica pipocando, vez ou outra aparece, né? É um assunto chato, algumas questões cansativas de leitura e texto, mas são encaráveis porque as formas são poucas, então vale a pena se debruçar. Diferente de magnetismo, que é um assunto complexo, que demanda às vezes regra da mão direita, vetores, enfim, meio chato. Bom, forças, leis de Newton, isso aí cai, gente. Seja ela envolvendo o clássico bloquinho que empurra alguma coisa ou pêndulos. Eu vi muito pêndulo nessas provas aqui. Então, tudo que tiver força, ó, 2018, 19, 2020, 2021, 2022, 2023. Não caiu 2023, 2024 caiu. Teve um relapso aqui em 2023 porque teve a lei de Stevin aqui, envolvendo pressões hidrostáticas, o que demanda um conhecimentozinho de força. Então, é um assunto que vale estudar. Pegar as leis de Newton, força resultante massa aceleração, até envolvendo forças circulares, forças entre planetas, força elástica, força eletrostática, tudo isso envolve forças, vai cair na FUVEST, perdão, segunda fase. Energia. Energia é um assunto que, vez ou outra, aparece, não é tão frequente. Ele aparece aqui na 2019, depois vai aparecer só em 2022, 2023, enfim, 2024. Energia cinética, energia potencial, TEC, teorema da energia cinética, são conceitos até que razoavelmente fáceis. Como não é um conceito vetorial, dá até para encarar, mas veja que ele não aparece com a frequência como forças aqui. Lei de Ohm, eu quero dizer aqui com relação a U igual a RI, aquela parte de eletrodinâmica. Não é um assunto com muita frequência. Veja que aparece 2019, 2021, 2023, mas às vezes aparece misturado em algumas outras matérias, como Coulomb, às vezes tem alguma coisa de corrente elétrica no meio perdido, ou até mesmo energia, em vez de ser energia cinética, tem a energia elétrica envolvida no meio, com potência, energia sobre tempo, ou potência U vezes I. Então, assuntos chatinhos, né? Que às vezes demandam uma interpretaçãozinha. Calor. Calor envolvendo calorimetria. Também é um assunto que vez ou outra aparece, né? Você tem aqui calor em 2019, 2020, depois dá um relapso, aparece 2022, depois volta em 2024. Que macetes, que moles e algumas interpretações de texto envolvendo alguma potência. Não é difícil. Como eu mencionei, é um estudo de grandezas escalares, então dá para encarar. Por fim, tem alguns pontos chatos aqui, como tubos ou cordas. Cadê a corda? Estava aqui em 2024, a corda do violoncelo, depois um tubo sonoro. São assuntos chatos que demandam umas formas específicas e que, se não souber, não vai conseguir resolver. Estática apareceu uma vez só aqui, no meio desses longos anos, que envolveu uma menina andando de bicicleta em cima de uma rampa. Enfim, gases também, vez ou outra aparece alguma coisa envolvendo gases e ondas, ondas e óptica. Óptica é um assunto que às vezes demanda até desenhar com régua algumas coisas, por isso que a FUVEST libera que você leve régua. Então, muito cuidado com a prova de física, ela vai ser uma prova chata. A chance dessa prova te surpreender é grande, né? Uma vez que não existe uma certa constância nos assuntos, elas variam bastante. Então, chata a prova de física, e eu deixaria ela meio que de último caso, para não perder muito tempo. Bom, vamos agora à química. Em química, o padrãozinho é fácil de perceber. Eu estou em estequiometria, tá? Só para eu saber aqui onde é que eu estou. Estequiometria, gente, aparece todo ano. Em qualquer questão aqui pode aparecer alguma regrinha de 3. Então, não espere questões apenas teóricas, né? Impossível. Estequiometria apareceu em 2018, em 2019, em 2020, apareceu em 2021, apareceu em 2022? Parece que não, mas inorgânica que de alguma forma teve umas continhas. 2023 teve estequiometria, 2024 teve estequiometria. 2 vezes aqui, inclusive com equilíbrio químico. Então, estequiometria, meu caro, regra de 3, leitura de texto, analisar os dados, organizar o que é relação,
mol por litro, volume molar, e fazer as devidas regras de três com as equações. Aliás, diga-se de passagem, tem bastante equação química, seja ela orgânica ou inorgânica. As provas, as questões de orgânica, elas envolvem às vezes alguns pontos específicos, como em 2018 foi cobrada esterificação e ozonólise, depois em 2019 não houve, aliás, houve sim aqui substituição nucleofílica, difícil a questão de orgânica, depois tivemos orgânica em, olha só o relapso, depois teve só em 2023 e depois 2024. Algumas reações orgânicas elas não são apresentadas no ensino médio. A questão vai apresentar um texto informando o assunto apresentado e vai pedir para você aplicar em outro exemplo. Então é como se você estivesse estudando do zero um assunto. Surpresa completa, não dá para prever nenhuma dessas reações, porque algumas são literalmente estudadas apenas na faculdade. Bom, assunto que pode aparecer com certeza, meu caro, é pilha. Né? Pilha, veja que teve apenas, acho que em 2019, um relapso de não cobrar. Não, em 2021 também não teve, mas 22, 23 teve e 24 não. Não é um assunto difícil, mas quando cai, demanda uma atenção, leitura de texto e contas simples. Né? A questão de pilha aqui, acho que teve um ano só que cobrou eletrólise com algumas contas mais profundas, mas não é difícil essas questões de pilha. Também não é de isomeria. Isomeria aparece vez ou outra misturado com alguns conceitos de química geral, distribuição eletrônica. Então, espere também esses pontos que aqui não foi colocado, né, de química geral, que é bem fácil, creio eu, né, junto com polaridades. Aqui, às vezes, algumas questões são só focadas em polaridade. Foi o que eu escrevi polar 2021, 2024. Mas às vezes são perdidas por aqui a colar conceitos de polaridade, porque isso influencia também na separação de misturas, que está aqui, 2022 teve separação de misturas, uma questão difícil de separação, que demanda alguns conceitozinhos rápidos ali de polaridade. Entalpia, não vi lei de Hess, acho que teve uma entalpia de ligação em algum lugar aqui desses anos, mas veja, também não é uma coisa constante. Aparece vez ou outra conceitos de entalpia, que só 2 anos, né, caiu. Constante de equilíbrio, meus caros, às vezes cai gráfico, às vezes deslocamento de equilíbrio. Então, muita atenção com gráficos na hora de redigir a concentração dos produtos que cresce, dos reagentes que cai, ou até mesmo análise de tabelinhas. Eu não vi muitas coisas complicadas, mas aparecia vez ou outra, o que torna, mais uma vez, imprevisível esta prova. Veja que em termos de química, também tivemos uma série de assuntos aqui sendo abordados e que não foram repetitivos, que dificulta um pouco para quem não gosta de química. E inorgânica, aqui faltou mencionar somente isso, que tem suas reações particulares, algumas coisinhas envolvendo propriedades da inorgânica, ácidos, bases, precipitações, enfim, e radioatividade. Teve uma questão aqui de radioatividade, bem simples, não envolvia muitos conceitos, mas uma prova chata. 2019 também radioatividade. Então, assim, procure focar em assuntos que você tem facilidade, porque a prova da segunda fase da FUVEST, ela vai exigir bastante, existe o nervosismo na hora de você redigir uma resolução, então é necessário que você esteja bem sobre aquele assunto. Não vai me inventar de resolver questões que você estudou faz pouco tempo porque você resolveu fazer uma análise. Você pode responder às vezes item A ou item B de uma questão, mas não perca muito tempo em assuntos que você não tem o domínio. É importante você ter domínio das matérias e acho que de todas aqui mencionadas, as de matemática que apresentaram o maior padrão de repetição. Ao longo desses próximos dias, vou desenvolver algumas aulas na escola onde eu trabalho com essas questões envolvendo segunda fase de FUVEST. E qual será o desafio? Conseguir em 2 semanas analisar o máximo de provas possíveis. Normalmente se gasta, porventura, aí, umas 10 minutos por questão. Isso resolvendo. Explicando, vez ou outra você pode perder até 15 minutos ou 20 minutos.
Então, se uma prova da FUVEST segunda fase são 12 questões, eu demoraria 3 horas para resolvê-la, com certeza eu não poderia dizer que em 3 horas eu daria uma aula sobre esse assunto. Então, nós vamos, na medida do possível, trabalhar alguns pontos fortes dessa segunda fase nas 2 semanas, ou seja, provavelmente 2024 eu faço uma análise da prova durante a semana e na outra semana 2023 para tentar verificar as questões mais recentes e que tenham a maior relevância em termos de frequência que caem. Caso você tenha mais tempo disponível em casa, eu sugiro que você faça uma análise dessas questões. Veja, cada dia você pode fazer uma prova de segunda fase. Como nós temos aí mais ou menos uns 15 dias ou mais até para poder chegar até a segunda fase, eu sugeriria que você fizesse pelo menos umas 8 provas de segunda fase. Pelo menos. Né, alternando dia sim, dia não, até conseguir chegar lá bem preparado. É muito importante isso. Mesmo que você não saiba, procure ver as resoluções, tenta estudá-las, sabe? Provavelmente você vai perder um dia inteiro, né? Mas não se preocupe. O importante é você tomar contato com as resoluções e se tiver algum problema, né, na medida do possível que eu puder lhe ajudar, é só você colocar alguns comentários aqui nesse vídeo. Valeu, meus caros, um abraço, fiquem com Deus, que a Virgem Maria vos proteja.